Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Amém. Boa noite a todos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre as vossas vidas, as vossas famílias. E nós possamos todos os dias desfrutar dessa graça tremenda. A irmã Suzana colocou um negócio interessante aqui, né? Que algumas pessoas realmente falam isso, mas Jesus nunca falou de dízimo. E eu te pergunto, Jesus já falou de dízimo ou não falou de dízimo? Né? E eu gosto da Bíblia porque ela responde tudo, né? Tudo está na Bíblia. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do coentro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então eu preciso fazer estas coisas que eles não faziam, justiça, misericórdia e fé, sem deixar de fazer aquelas. Quais aquelas? Dar o dízimo de tudo. Então Jesus falou sim do dízimo. E ele, como um bom judeu, cumpriu a lei. Então é lei. Se você concorda ou não concorda, eu não estou aqui para concordar ou discordar. Eu estou aqui para seguir os preceitos da palavra de Deus. Né? Se os preceitos da palavra de Deus diz que é assim, e para mim tá feito, né? E foi legal que Jacó, né, nunca tinham falado de dízimo para ele. Ele que se propôs nessa palavra que a irmã Zana leu também. Não, eu vou ser o primeiro dizimista, né? Mas antes de Jacó, ainda Abraão já havia sido dizimista também. Então, estes homens, Deus nem falou para eles. Eles, por serem tão cheios de Deus, que já se prontificaram a fazer. Mas não é isso que a gente veio fazer essa noite, né? Só para a gente falar se Jesus falou ou não. Eu quero ler uma palavra que está em 2 Coríntios 4. Na verdade, nós vamos discorrer aí sobre 2 Coríntios 4, aí do verso 1 até o 18, né? São 18 versos. Mas eu quero começar com 2 versículos, que é o versículo 8 e 9. 2 Coríntios 4, 8 e 9. E lá diz assim: em tudo, eu vou ler de novo. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. A palavra de Deus, assim, é um negócio fantástico e ela não é nada leve com a gente. Quando nós vamos nos aprofundando na palavra, nós vamos ver que ser cristão não é tão simples e não é como muitos dizem, venha para o cristianismo e tudo vai ser mil maravilhas na sua vida. Não, não vai ser. Você vai continuar tendo na sua vida tribulações, provações, tentações. A diferença é que você tem um Jesus que vai estar com você em meio a tudo isto. E nessa palavra que Paulo escreve aos Coríntios, assim, eu me assustei um pouco quando eu li, né? Porque eu li até 2 vezes para enfatizar em tudo. Falei, Deus, né? Tinha um pastor, um dos primeiros pastores aí que passou sobre a minha vida, ele falava isso: tudo é metade? Tudo é um pedaço? Tudo é um pouco? Não. Tudo é tudo. Então, em tudo. E aí, quando eu li em tudo, eu pensei, puxa, é em tudo. Em tudo é em todas as áreas das nossas vidas. Em tudo. Em tudo nós vamos ser atribulados, vamos ficar perplexos, vamos ser perseguidos e vamos ser abatidos. Em tudo.
Pastor, estou passando por um momento difícil no meu casamento, na criação dos meus filhos, lá com meu cunhado, com meu tio, com meu pai, com a minha mãe, com meu amigo, com meu vizinho, puxa vida lá em casa, em tudo. Só que esse em tudo aí que vem a parte boa de você ter Jesus. Porque ele diz que ele vai passar tudo, isso em tudo, porém Jesus não deixa ele ficar angustiado, Jesus não deixa ele desanimar, Jesus não deixa ele desamparado e Jesus não deixa ele ser destruído. Então nós temos aí que estar preparados em tudo, porque em tudo nós vamos ter momentos difíceis, momentos atribulados, momentos em que vamos ficar perplexos, momentos em que vamos ficar abatidos, mas temos um Jesus maravilhoso que está conosco e segundo o salmista no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Ele não diz que ele vai me livrar do vale da sombra da morte, mas que ele estará comigo no vale da sombra da morte. Então, diante disso, eu entendo algo que nós precisamos ter, que chama-se persistência. Então, uma das características de uma pessoa bem-sucedida, em qualquer área que você ver pessoas bem-sucedidas, se você for conversar com ela, você vai ver que ela foi uma pessoa persistente, uma pessoa que ela nunca desistiu. Ela se mantém ativa, ela se mantém diligente, ela está determinada a alcançar aquilo que ela determinou muitas vezes no seu coração, na sua mente, né? E nessa nossa vida espiritual nós precisamos ser assim, porque as pessoas bem-sucedidas em qualquer área que você vai pesquisar, é porque elas persistiram e não desistiram. Então na nossa vida espiritual nós precisamos perseverar. Então, os vencedores, esse que eu li uma vez, mas eu não lembro quem é o autor. Os vencedores nunca desistem. Os que desistem, nunca vencem. Os vencedores nunca desistem. Os que desistem, nunca vencem. Então, Norman, olha, o Nelson sabe o autor, Norman Vincent. Eu li uma vez, mas não lembrava o autor. Então, você é daquelas pessoas que termina tudo que começa ou facilmente é desencorajado quando vêm as adversidades? Não, eu comecei algo, mas daí veio uma adversidade e eu parei com aquilo. Então nós precisamos ser aqueles que nos encorajamos diante das adversidades e não nos desencorajamos, né? Então isso vale aí para todas as áreas da nossa vida. Como eu falei, em tudo é em tudo. Então vale lá para os nossos estudos, para a escola, para a nossa profissão, para a igreja, vale lá para a nossa família, para o nosso casamento, para a nossa carreira, para o nosso emprego, para a criação dos nossos filhos, para os nossos relacionamentos interpessoais, vale para todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas nós vamos muitas vezes passar por momentos difíceis, mas precisamos erguer a cabeça e ser diligentes e persistir e não parar e não desistir. Então, o que até hoje aí você começou e realmente você conseguiu levar até o fim? Ou o que você começou e você ainda está levando e vai levar até o fim, né? Porque tem coisas que você começa e ela só vai acabar quando você morrer, né? Então, meu casamento até que a morte os separe. Então, eu vou levar até o fim, até que a morte os separe. A criação dos meus filhos, a mesma coisa. Só vai acabar quando eu morrer. Em nome de Jesus, eles não vão morrer primeiro, né? Ou quando eles morrer. Mas só aí que acaba. Enquanto eu estiver ali, eu tenho que criar, eu tenho responsabilidade. E não interessa a idade. Eles vão ficando velhos e continuam sendo filho. E continuam ali junto. E vai continuando, vai continuando. Claro, quando ficar mais velho, é outro patamar, né? Quando é novinho, você precisa educar,
Precisa criar, quando está mais velho, daí você ajuda de outras maneiras, mas não deixa de estar ali ajudando os filhos. Por quê? Porque são filhos. Então são coisas que nós vamos levar para a vida toda, que só vai acabar quando nós morrermos. Já outras coisas não. Eu comecei e terminei 2 faculdades. Agora estou indo para a terceira já, mas a terceira é interna da nossa igreja mesmo, Avivamento Bíblico, é um negócio que dá vontade de desistir toda vez, mas estamos lá, firme e forte, né? Então a gente não pode desistir. Então às vezes você comecei um curso animado, para no meio do caminho. Comecei isso, para no meio do caminho. Começou o casamento, tá lá, para no meio do caminho. Não pode. Nós temos que persistir e insistir. E hoje, por exemplo, no Brasil, se nós pegarmos algumas estatísticas, infelizmente, 50% das crianças que entram aí na escola, apenas 50% terminam o 2º grau. Então, já é um país que tem uma cultura de desistência. Apenas 50% das nossas crianças que entram na escola hoje, elas vão até o fim. Elas terminam o 2º grau. A maioria não termina. Depois vai terminar, né, de supletivo, de outra maneira. Mas assim, na maneira, vamos dizer, natural do curso, da coisa que deveria ser, não termina. Por quê? Por causa das adversidades. Poucos são os funcionários que a gente conhece assim, que é de carreira numa empresa, né? Que entrou na empresa e diz assim, eu tenho 20 anos, faz 30 anos que eu trabalho aqui. Por quê? Porque no meio do caminho ou o funcionário desiste ou a empresa desiste do funcionário, mas alguém desiste, né? Então, é uma cultura que nós precisamos mudar. Por quê? Porque nós precisamos ser pessoas que persistem. E aí você vai entender até o fim da mensagem o porquê que nós precisamos persistir. Então, quando a gente fala, por exemplo, de igreja, é outra coisa, né? Que muitos também não persistem. É difícil também você ver cristãos que dizem assim, faz 20 anos, 25, 30 anos que eu estou nesse ministério. Né? Por quê? Porque a maioria vai desistindo nos vários ministérios que passa. Passa no outro, vai passando. Né? Às vezes, tudo bem, às vezes Deus te tira daqui, te coloca ali. Aí a gente tem que entender também se Deus está trabalhando. Mas a gente não pode ser aquele que fica pulando de galho em galho, porque lá teve um problema, porque ali teve outro problema, e você vai ter problemas em todos os lugares que você passar. Eu te dou certeza absoluta disso, porque a palavra de Deus está dizendo, em tudo, vocês serão atribulados, ficarão perplexos. Né? Tá aqui, é o que está escrito. Não sou eu que estou dizendo, está escrito aqui, ó, 2 Coríntios 4, 8. Então nós precisamos ser persistentes e continuar persistindo. E aí quando você desiste de algo que você já começou, o custo fica muito mais alto, fica muito maior. Então é muito mais caro você desistir do que você permanecer. Né? Digamos que você começou uma faculdade particular, um exemplo bobo aí, mas e você pagou lá 2 anos dessa faculdade. E o curso é 5 anos. E aí você desiste. Não quero isso, não vou mais. Quer dizer, o custo vai ser bem alto, né? Porque quando você for iniciar outra, aquilo que você pagou já foi, já gastou. Então, quando nós desistimos de algo que nós já começamos, fica mais caro para nós, para recomeçar de novo. Então, antes de começar, pense bem. E se começar, não desista. Permaneça. Vá até o fim. E aí, quando nós lemos aí 2 Coríntios, né, como lemos aí, nós vemos o quê? Nós vemos alguns segredos para que nós possamos enfrentar essa seara, para que nós possamos seguir aí nesta seara. Então, a maioria das pessoas aí, elas caem diante das tribulações, quando ficam perplexas, diante de uma situação difícil, desanimam, quando começa a ser perseguido, né, já cai, já não aguenta a perseguição, quando está com a alma abatida, cai logo aí numa depressão. É isso que tem acontecido aí pelo mundo afora que nós temos visto. Porém, há um segredo aí em nós,
que nos permite, quando atribulados, não nos deixar que a angústia nos domine, que tome conta de nós. Quando ficarmos perplexos com algo, não deixar que essa perplexidade nos desanime daquilo que estamos perplexos. Quando estamos perseguindo em alguma área da nossa vida, não nos sentir aí desamparados, não nos sentir aí para baixo, né, abatidos aí, cheio de negativismo. Não, há um segredo que está em mim e está em você. E qual é esse segredo, pastor? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele está em mim, e o Espírito Santo de Deus está em você. E é esse Espírito Santo que trabalha na nossa vida de uma maneira, quando nós estivermos ali no meio da tribulação, sendo atribulado, nós não fiquemos angustiados. Porque o Espírito Santo vai arrancar a angústia do nosso coração. O Espírito Santo vai arrancar a angústia da nossa alma. Esse era o segredo de Paulo. Então Paulo estava sendo atribulado em alguma área, mas ele não ficava angustiado, porque ele tinha a presença do Espírito Santo. E eu daí fui buscar essas palavrinhas, né? Então o que é atribulada? Aquela pessoa que está atormentada, é algum problema que causa dor, são adversidades, são aflições, são dificuldades que vêm nas várias áreas da nossa vida. Já citei aqui várias áreas no início do culto. Então, nessas diversas áreas da nossa vida, muitas vezes vem esse tormento, vem essa dor, né? Às vezes aquela pessoa que nós amamos está nos causando dor. Vem ali os problemas, às vezes temos problemas, né? Às vezes ali com filhos, às vezes com pais, às vezes nós estamos tendo aquele problema, vem as adversidades, e às vezes nós estamos no meio daquela adversidade. Então tudo isso são atribulações, são coisas que vêm para nos tirar do foco, são as dificuldades e aflições que vêm para tirar você, para você sair daquilo. E aí Paulo diz assim, olha, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. E aí eu fui buscar o que é angustiado, né? Angustiado é aquela sensação de opressão, é aquela sensação de desespero por algo, aquela sensação de tormento, de algo que está atormentando, é aquela apreensão que você fica, né? O pessoal diz assim, o coração fica assim apertado, aquela inquietação em relação a algo ou alguma situação, ou em relação a alguém, é a falta de sossego, é algo que vai sufocando. E Paulo está dizendo assim, olha, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Por quê? Porque aí o Espírito Santo vai entrar e vai trabalhar nas nossas vidas para que nós possamos então não sentir isso tudo. E é somente através do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo não estiver trabalhando em nós, nós vamos sentir angústia quando estivermos atribulados. E a outra palavrinha que ele fala, perplexo. Então o que é eu ficar perplexo, né? Eu ser tomado de espanto, ficar atônito, não saber, né, se comportar diante de uma situação, ficar muitas vezes sem reação, repleto de dúvidas, indeciso, sem saber como agir, o que fazer. Você fica perplexo. Fiquei perplexo. Ele diz assim, em tudo ficamos perplexos, porém não desanimados, não desanimamos. Por quê? Porque quando você fica perplexo em relação a algo, muitas vezes isso vai te trazer um desânimo. E o que é esse desanimado? É quando você perdeu o ânimo, quando você está ali desacorçoado, com vontade de não agir, sem entusiasmo para tomar uma ação. E ele diz assim, não, nós podemos ficar perplexos com as coisas, mas nós não vamos desanimar. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está em nós, nos dando ânimo. Então se anime porque o Espírito Santo está em você. E ele continua, né? Ele fala perseguido, porém não desamparado. Quantas vezes nós nos sentimos perseguidos? Às vezes dentro de casa. Nos sentimos às vezes perseguidos pelo pai, pela mãe, às vezes perseguido dentro da família, às vezes perseguido pelo esposo, pela esposa, às vezes perseguido no nosso trabalho. Eu já me senti perseguido no meu trabalho.
Às vezes você se sente perseguido. Mas ele diz assim, não desamparado. E o que é uma pessoa desamparada? É aquela que é abandonada, que não tem proteção, que não tem amparo. Só que Jesus Cristo é o nosso amparo. Jesus Cristo é a nossa proteção. E quando nós estamos nos sentindo perseguidos, o Espírito Santo nos lembra que nós temos Cristo. E aí nós somos amparados. E aquele amparo mostra que independentemente da perseguição que vier, Jesus está ali nos amparando, nos dando força para continuar. E aí ele termina falando de abatidos, né? Abatidos, porém não destruídos. Porque quando uma pessoa se abate, isso é um enfraquecimento. Quando uma pessoa se abate, é aquela pessoa que ela é lançada por terra, que ela é derrubada, que ela é humilhada. Isso é ser abatido, né? Quando a pessoa, por exemplo, ela está cheia de saúde, daí dali um pouco ela fica mal, vai para o hospital, o que acontece? Ela fica abatida. E aí ela já começa a ficar anêmica, sem cor, aí os médicos têm que entrar com remédio, tratamento, para tentar levantar aquela pessoa, então, para ela não ser destruída. Porque o abatimento precede a destruição. Então, e por que nós não somos destruídos? Novamente, porque eu e você temos em nós o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus nos mostra que em Jesus nós temos força. E aí em Jesus você não vai ser abatido. Por mais que venham situações para te abater, você não será destruído, porque o Espírito Santo está em nós. Lá em Colossenses 1:27 diz assim, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória futura, da glória do Pai se manifestando nas nossas vidas, porque nós somos filhos. E quem traz essa esperança ao nosso coração é o Espírito Santo de Deus que está em nós. E aí eu acho interessante que eu falei que nós vamos falar sobre todos esses versículos ali, né, do capítulo 4 de 2 Coríntios. E ali nós podemos ver ali o que Paulo, né, o que Paulo faz para permanecer ativo, para permanecer cheio desse ânimo e não desistir, mesmo em meio a tribulações, mesmo ficando perplexo, mesmo sendo perseguido, mesmo muitas vezes estando abatido. E ali no próprio texto de 2 Coríntios 4, ele vai discorrendo sobre algumas coisas que eu quero discorrer nesta noite, para a gente buscar não desanimar, buscar não continuar para baixo, mas sim se levantar, entendendo que nós temos dentro de nós algo poderoso, que é o Espírito Santo de Deus, e que pode nos levantar, e que pode nos fazer continuar de pé, persistindo até o fim. E o primeiro ponto que eu vejo aqui é o amor e a misericórdia de Deus. Então Paulo, ele observa isto, o amor e a misericórdia de Deus. 2 Coríntios 4:1. 2 Coríntios 4:1 diz assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita. Então a misericórdia de Deus está sobre a sua vida. O amor de Cristo está sobre essa vida, sobre a sua vida, assim como estava sobre a vida de Paulo. Então ele via as misericórdias de Deus sobre a sua vida, ele via o amor de Deus sobre a sua vida, e aí em meio às tribulações, às lutas, às dificuldades, ele olhava para Deus e entendia: Deus me ama. E eu quero dizer para você, Deus te ama. Deus te ama, Ele nos amou primeiro. Jesus teve um amor sobrenatural sobre a nossa vida, que entregou a sua vida por nós. Por quê? Porque Jesus nos ama, porque Deus nos ama.
E aí, se nós estivermos olhando muitas vezes, né, para aquele céu que está aquelas nuvens negras, todo nublado, a gente não vê nada além daquela escuridão, saiba que por trás das nuvens o sol continua brilhando. As nuvens são passageiras, o sol não. Porque o sol está lá. As nuvens vêm, ficam e saem. O sol permanece lá. Então Jesus permanece lá. Tenha fé. Tenha fé. Porque Jesus permanece lá. Por mais que pareça que está meio negro o negócio, meio nublado, Jesus permanece lá. Por trás da nuvem, a luz. Só que a nossa luz não é o sol. A nossa luz é Jesus. Então nós temos que entender, Jesus nos ama, Jesus está lá. Você só está aqui hoje por causa do amor e da misericórdia de Deus. E esse amor e essa graça maravilhosa nos permite começar de novo. E começar mais uma vez. Esse amor e essa graça maravilhosa nos permite continuar. Persistir. Perseverar. Por quê? Porque Deus nos ama. Ele te ama tanto que Ele outorgou para você o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito habita em mim e em você. E é esse amor que nos trouxe este Espírito. E Deus, Ele nunca joga um vaso fora. Ah, mas o vaso está trincado, o vaso quebrou. Deus refaz. E eu quero dizer mais. Eu e você somos este vaso. Porque olha o que diz no versículo 2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o vosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, quem tenta fazer com que esta luz seja ofuscada é Satanás. E é ele que vai tentar agir na tua vida de uma forma que ofusque a luz. Mas a luz está lá. E ele coloca este Espírito maravilhoso que é o Espírito Santo em quem? Em nós. E nós somos o quê? Vasos de barro. E esses vasos de barro, muitas vezes, eles podem até quebrar. Mas o oleiro vai lá e refaz. Por quê? Porque ele não joga vaso fora. Porque sobre este vaso ele despeja aquilo que é mais precioso, que é do seu Espírito. Então você tem em você e eu tenho em mim o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito é que nos leva a continuar, a permanecer, ou se precisar, a recomeçar. E ali em 2 Coríntios 4, 2, eu li, mas eu vou ler de novo. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Paulo trazia consigo e mantinha com ele a consciência da verdade. Nós precisamos ter consciência da palavra de Deus. Cristo é a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós só vamos poder ir ao Pai através dele. Mas a palavra de Deus é a verdade. E é a palavra de Deus que nos leva a Cristo, que nos leva ao Pai, que nos
outorga o Espírito Santo. É através da palavra de Deus. Então, quando nós mantemos essa verdade, que é a palavra de Deus, viva em nossas vidas, quando nós o tempo todo estamos meditando na palavra, num versículo, por isso que eu falo, nós precisamos ler a Bíblia todos os dias, nem que seja apenas um versículo, para que nós possamos meditar nessa verdade, para que nós possamos manter essa verdade na nossa consciência, manter essa verdade consciente em nós, assim como Paulo está falando, consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Então, na consciência de Paulo estava a palavra de Deus, que era essa manifestação da verdade. E essa consciência da palavra, essa consciência de quem é Cristo em nós, e buscando todos os dias isso, é que vai nos transformar, que vai trazer uma vida transparente, íntegra, limpa, digna, segundo o caráter de Deus. Porque o caráter de Deus se manifesta através da sua palavra. E é essa palavra que mantinha essa consciência de Paulo. E nós precisamos ter consciência nessa palavra. Porque quando temos consciência nessa palavra, nós vamos continuar, nós vamos suportar, nós vamos permanecer, não vamos desistir. Falei desse primeiro ponto, então, que eu vejo ali, Paulo falando, entendendo essa misericórdia e esse amor de Deus sobre a vida dele. Esse segundo ponto, Paulo tendo consciência da verdade, consciência da palavra de Deus, consciência que Cristo é a verdade. Nós precisamos ter essa consciência todos os dias da nossa vida. E por isso precisamos buscar a palavra de Deus todos os dias. E aí o terceiro ponto que eu vejo aqui nesse texto, na vida de Paulo, está lá no versículo 5, onde ele diz assim: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Então Paulo tinha a motivação correta. A motivação de Paulo não era ele mesmo. A motivação nossa não pode ser nós mesmos. A motivação nossa não pode ser a nossa esposa, o nosso esposo, os nossos filhos. A motivação nossa não podem ser pessoas que nós amamos. A motivação de Paulo não era pessoas que ele amava. A motivação de Paulo era Cristo Jesus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo como Senhor. Qual é a sua motivação? Ele não pregava a ele mesmo. Eu sou Paulo, eu faço milagre, eu faço e aconteço, eu já passei por naufrágio, eu já fui perseguido, eu já fui mordido por serpente e eu sou o cara. Não. Ele pregava a Cristo. E quando ele chegava num lugar e queriam exaltar ele, ele dizia: não. Quem faz tudo isso é o Cristo que eu prego, não sou eu. É Cristo na minha vida que faz tudo isso. Então nós precisamos ter essa motivação que Paulo tinha. E qual era a motivação? Cristo Jesus. Qual é a minha e a sua motivação? Não, a minha motivação é a minha esposa, os meus filhos. Não, a minha motivação é Cristo Jesus. Minha esposa e meus filhos são importantíssimos na minha vida. Não saberia viver sem eles. Mas a minha motivação é Cristo Jesus. E aí essa motivação precisa inundar o meu ser, para que eu então possa inundar a minha família com a mesma motivação. E eles possam ter a mesma motivação que eu tenho, que é Cristo Jesus. Então, a motivação correta é essa. Então há pessoas que a motivação é ela mesma. E eu tenho percebido que a grande maioria das pessoas, eu me incluo nisso, se não todas, são pessoas extremamente egocêntricas. Ela pensa em si, na sua família, no seu e no seu. Nós somos assim. É um defeito nosso. Por quê? Porque quando nós focamos Cristo, o egocentrismo sai de cena. E Cristo é que passa a ser quem precisa ser. E aí nós passamos a ter a motivação correta. E esse amor de Deus, ele é tão maravilhoso que ele não joga ninguém fora. Então mantenha a sua consciência no Senhor e tenha as motivações corretas,
que o Senhor vai continuar sendo o oleiro da sua vida. E mais um ponto que eu vejo na vida de Paulo. Então Paulo, ele sabia, ele entendia que ele era limitado e que ele era um vaso de barro. Está lá em 2 Coríntios 4:7. Olha o que diz. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, ele entende algumas coisas que nós precisamos entender. Que quem faz é Deus, não somos nós, é Deus em nós que faz. Então, ele sabia da sua limitação, ele sabia que ele era uma pessoa limitada. E por que ele era limitado? Porque ele era um vaso de barro. Deus, ele pega aquilo que ele tem de precioso, um tesouro maravilhoso, mas ele despeja em vasos de barro. E esses vasos de barro são limitados. E Paulo era limitado. E ele sabia, tanto é que ele diz, esse tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Para que nós que somos barro. Barro fala de pó da terra. Então, nenhum de nós é um super-homem, nenhuma mulher é uma mulher maravilha. Nós somos seres humanos, precisamos aceitar as nossas limitações, precisamos reconhecer nossas limitações. Tem pessoas que nem reconhecem suas limitações, porque acham que são ilimitados. Não, você é limitado, eu sou limitado. Nós temos limitações, sim. Não somos super-homens e nem mulheres maravilhas. Temos limitações, precisamos reconhecer nossas limitações, precisamos ter consciência das nossas limitações e entender que somos limitados porque somos vasos de barro e, principalmente, precisamos aceitar as limitações do nosso próximo. Esse acho que é um ponto que é o mais difícil. Porque quando é a sua limitação, você aceita. Agora, quando é a do próximo, ele não pode ter limitação. Eu quero dizer para você que há áreas que você é extremamente limitado e que seu próximo é muito mais do que você. Então, não olhe para as limitações dele. Olhe para aquilo que ele é bom. Porque aquilo que ele é bom vai suprir a sua limitação. Então eu tenho áreas que sou limitado e é por isso que o corpo de Cristo é magnífico e maravilhoso, porque aquilo que o pastor é limitado, o outro irmão não é, aquilo que o outro irmão é limitado, o outro não é, aquilo que o outro é, o outro não é, e aí o corpo ele vai agindo e reagindo dessa forma, porque todos nós somos limitados e todos nós temos áreas melhores do que os outros. E aí nós precisamos principalmente aceitar a limitação do nosso próximo. Pois o mesmo tesouro que está derramado em você, está derramado nele. O mesmo, não é diferente. O mesmo Espírito que habita em mim, habita em você. O mesmo, não é diferente. Então eu não sou mais do que você. E você também não é mais do que eu. Mas nós somos vasos de barro. Então porque somos vasos de barro, nós somos limitados. Há áreas que nós vamos ir até um limite e não vamos conseguir passar daquilo. Agora, há áreas que nós vamos fluir de uma maneira sobrenatural e o outro não vai conseguir. Então, nós vamos suprir isso no outro. Mas há áreas que ele vai fluir e que eu não vou conseguir fluir. Por quê? Porque eu vou ser limitado até aquele ponto. Então, nós precisamos entender que mesmo sendo um vaso de barro, nós temos um tesouro maravilhoso, que é o Espírito Santo. E que mesmo nós sendo, vaso de barro fala do quê? Fala de pó da terra. Pó da terra fala do quê? Fala de carnalidades. Carnalidades. Mesmo nós sendo pessoas carnais, cheios de carnalidades, nós temos em nós o Espírito Santo. E nós temos que entender que esse mesmo Espírito também está no nosso irmão, que também tem as suas carnalidades. Então nós precisamos aprender a compreender, entender e reconhecer as nossas limitações. E temos que aprender a respeitar a limitação do nosso próximo. Porque é assim que nós vamos avançando em Cristo Jesus. E mesmo que às vezes, já falei isso também aqui, o vaso esteja lá rachado ou se quebre, o oleiro vai lá e refaz. O oleiro é especialista em refazer vasos quebrados, em consertar vasos rachados.
Um quinto ponto que eu vejo com Paulo é que Paulo amava pessoas. Nós precisamos aprender a amar as pessoas. 2 Coríntios 4,15 diz assim: porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Então ele amava as pessoas e entendia que é necessário pessoas para que o reino aconteça, para que a igreja aconteça, para que as coisas aconteçam, para que tudo seja estabelecido. Só há uma maneira, através das pessoas. Não há outra maneira. É através das pessoas que Deus vai agir e reagir. Olha o que ele fala: porque todas as coisas existem por amor de vós. Olha que fantástico. Todas as coisas existem por causa de você. Por amor de vós é que Jesus criou tudo. Tudo existe por amor de vós. Está falando de pessoas, vós. Não é por causa só você, é vós, é todos. Então é vós. E ele fala assim: para que a graça, essa graça maravilhosa de Cristo Jesus, multiplicando-se, ou seja, essa graça vai se multiplicar nas diversas pessoas e torne abundantes as ações de graças por meio de muitos. Nós precisamos aprender a amar pessoas. Amar é muito mais do que beijinho, abraço, mandar mensaginha, dizer que ama da boca para fora. Amar é querer o bem do próximo. Amar é se importar com o próximo, é ser sincero com o próximo. Amar é estar junto do meu próximo. Então nós precisamos desenvolver esse amor pelas pessoas, entendendo que a graça será derramada na vida das pessoas, e dessas nas outras, e nas outras, e nas outras, e isso vai se multiplicando de uma forma abundante, de uma forma que essas ações de graças por meio de muitos seja derramada sobre muitos, e isso revele a glória de Deus. É eu e você que vamos revelar a glória de Deus quando aprendemos a amar as pessoas. Então vamos aprender a amar, independentemente de. O sexto ponto que eu vejo aqui com Paulo ele recarregava suas energias em Deus através do Espírito Santo. Então ele ia recarregar as suas energias da maneira correta, em Cristo Jesus. Onde você tem buscado recarregar suas energias? Tem pessoas que buscam, autoajuda, busca isso, busca aquilo. Não, você precisa recarregar a sua energia no Senhor. Olha o que ele fala lá em 2 Coríntios 4,16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Como que eu preciso buscar essa recarga das minhas energias através do Espírito Santo na minha vida? Todos os dias. E é de dentro para fora, não de fora para dentro. Olha o que ele fala: mesmo que o meu homem exterior se corrompa, o meu homem interior. Ele está falando do Espírito dele, não do Espírito Santo que está nele, mas do Espírito dele, se renovando todos os dias. E como que é essa renovação diária, que ele fala ali de dia em dia, e aí é que vem o nós realmente sermos verdadeiros cristãos, porque essa renovação diária do nosso espírito vai acontecer através da oração, através da leitura da palavra, através da meditação na palavra de Deus, através da assiduidade nos cultos, através de tempo com a nossa família, com os nossos filhos, com a nossa esposa, tempo de qualidade, tempo onde nós como família nos alegramos, tempo de palavra, onde nós fazemos ali um devocional com os nossos filhos, com a nossa esposa, tempo de busca do Senhor, tempo de oração, onde nós temos a nossa família aos pés do Senhor.
E tempo também com as coisas da igreja. Então nós precisamos nos envolver, né? Por exemplo, quinta-feira é um dia só de oração. Aí a igreja está vazia. Se o povo não gosta de orar, toda quinta-feira nós estamos aqui orando. Orando, adorando, buscando, né? Por quê? Porque precisamos. Domingos, precisamos estar nos cultos nos domingos. É onde nós vamos também receber aí um renovo para permanecer a semana, mas não adianta só eu ir no culto e em casa não ler mais a Bíblia. E em casa não orar. Aí eu oro no culto, eu leio a Bíblia no culto, aleluia. E daí passo o resto da semana sem orar, sem ler a Bíblia, sem buscar, e quero ser renovado interiormente. Como? Então Paulo, ele buscava se recarregar as suas energias interiores, mas era dia em dia, todos os dias. Todos os dias, oração, leitura, meditação, busca, ouvir louvores. Eu gosto de ouvir louvor. Eu, por exemplo, gosto muito. Então, às vezes, eu nem medito, né? Nem oro. Eu fico só ouvindo louvor e entro naquilo e começo a louvar a Deus, e adorar a Deus. E ali eu já me renovo. A palavra já começa a vir e ali há um renovo. Por quê? Porque nós precisamos desse renovo diário, todos os dias da nossa vida. E precisamos nos envolver, né? Nós pretendemos aí retomar o infantil, que já tem um tempo, né, por causa dessa pandemia toda aí, que a gente parou, pretendemos retomar o quanto antes aí, se Deus quiser, e logo vamos retomar. Já conseguimos retomar, né, estamos aí também no início, mas já conseguimos retomar os juniores, adolescentes, jovens. Então, nós temos o nosso momento lá com os juniores, temos o nosso momento lá com os jovens, temos o nosso momento lá com os adolescentes, né? Queremos retomar aí o nosso momento com as criancinhas, com os nossos pequenos, né? Se Deus quiser, logo nós vamos estar aí. E aí as pessoas precisam se envolver, porque é vocês que vão nos ajudar a cuidar das crianças. É vocês que vão nos ajudar a cuidar dos nossos jovens. Então nós precisamos incentivar, nós precisamos estar juntos, nós precisamos buscar, né? Aquilo que nós temos. Aí nós estamos com alguns projetos aí, se Deus quiser, nós queremos começar algo com os homens aí em agosto. Nós, antes da pandemia, tivemos, né, um momento precioso aí com o Homem ao Máximo, onde nós tínhamos nosso encontro só com os homens nos domingos, foi muito maravilhoso. Aí alguns homens realmente se comprometeram e foram até o fim. Pretendemos começar algo em agosto neste mesmo estilo. Pretendemos começar algo na área de ensino na igreja, para que você possa aprender mais da palavra, para realmente receber ensino, né? Que daí não é só esse culto expositivo, é algo de ensino mesmo, para você aprender mais sobre os princípios elementares, entrar mais dentro da palavra e se inteirar mais em relação à palavra de Deus. Então nós precisamos buscar tudo isso e precisamos aí de todos juntos, para que juntos nós possamos crescer e possamos então realmente ver essa graça se manifestando e nós nos renovando dia em dia, todos os dias. Isaías 40:31 diz assim, que os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então nós precisamos renovar as nossas forças no Senhor. Então quando nós somos renovados, quando nós cremos e esperamos no Senhor, e todos os dias buscamos o Senhor. É uma busca diária. O sétimo ponto que eu vejo com Paulo. Então Paulo, ele tinha um alvo. Seus olhos estavam voltados para esse alvo. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, porém as que se não veem são eternas. Paulo tinha um alvo. Qual é o seu alvo? E o alvo de Paulo era a eternidade com Cristo Jesus. Porque eterno eu quero dizer para você que você já é. Agora você pode passar a eternidade com Cristo Jesus, ou pode passar a eternidade no lago de fogo e enxofre. Aí a escolha é sua.
E Paulo, ele já tinha escolhido e ele tinha o alvo. O alvo dele era passar a eternidade com Cristo Jesus. Tiago 1,12 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A nossa esperança precisa ser, o nosso alvo e esperança precisa ser os mesmos de Paulo, de Tiago. Nós temos um alvo. E qual é o alvo? A eternidade com Cristo. Quando nós temos um alvo, ainda que haja provações, lutas, problemas, que são parte aí da vida, são parte do cotidiano, você vai reagir, se motivar, você vai correr atrás. E mesmo sabendo que as lutas vêm, o alvo é Cristo e também a coroa da vida. Então algo te espera. E este algo que te espera precisa ser aquilo que você almeja. É a eternidade com Cristo Jesus. Então nós aprendemos aí com Paulo que mesmo na tribulação, o Espírito Santo não nos deixa nos angustiar. Mesmo quando estivermos perplexos, o Espírito Santo não nos deixa desanimar. Mesmo quando estivermos nos sentindo perseguidos, o Espírito Santo não nos deixa com um sentimento de que fomos jogados fora. E mesmo quando estamos lá abatidos, desanimados, o Espírito Santo não nos deixa nos sentirmos destruídos, mas sim nos enche de vida. Então Paulo, ele lembrava que Deus o amava e mantinha uma boa consciência em Cristo Jesus através da palavra de Deus. Ele tinha as motivações corretas. Cristo era a principal motivação da sua vida. Ele aceitava as suas limitações. Ele não achava que ele era um super-homem. Ele aceitava as limitações dos outros, aceitava a limitação do próximo. Ele amava as pessoas. Precisamos desenvolver esse amor todos os dias. Ele recarregava suas energias diariamente em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, através do Espírito Santo de Deus. E os seus olhos estavam fixos no alvo. E o alvo da vida de Paulo era Cristo. Qual é o seu alvo? O nosso alvo precisa ser Cristo. Então alguns são tentados a desistir, estão sendo aí desencorajados nessa carreira, nessa caminhada. Alguns são desencorajados lá na sua profissão, alguns nos seus estudos, nos seus negócios, outros são aí desestimulados lá na relação com as pessoas, outros no seu casamento, alguns são desestimulados aí por causa dos filhos, outros dos relacionamentos interpessoais, mas eu quero dizer para você, não desista. Lembre que em você está o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo pode te renovar, te dar forças. E eu quero dizer para você que tudo pode mudar a partir de hoje. Persista, seja uma pessoa perseverante, tenha determinação, porque Deus nunca desistiu de você. Deus continua olhando para você com o mesmo amor, com as mesmas expectativas. Deus continua olhando para você com o mesmo desejo de um dia estar eternamente contigo. Não desista de amar a Deus, não desista da vida, não desista de nada. Continue e permaneça. Nós estamos passando aí, há quase 2 anos por essa tribulação. Quero dizer para você, é uma tribulação momentânea. Nós estamos passando por um tempo que é momentâneo. Não vamos apenas aí ficar caídos, chorando pelos cantos. Não, vamos exercer a nossa autoridade em Cristo Jesus. Não desista, persista, continue. Quem não desiste é que vai se tornar um vencedor. E você já é um vencedor em Cristo Jesus. É muito mais custoso desistir do que permanecer. Então, permaneça. Amém? Vamos colocar de pé?
E agora eu quero que você fale aí em voz alta comigo. Eu não vou desistir. Vou permanecer firme em Cristo Jesus. Aleluia. Senhor, aqui está o teu povo, ó Pai, a tua igreja. Ah, Senhor, esta família maravilhosa dos teus filhos. Aqui está, Senhor, a tua noiva, Pai, que um dia o Senhor vai levar para si e que vai, Senhor, morar eternamente com o Senhor. Ah, Senhor, que nós, com esses pontos que falamos neste texto de 2 Coríntios de Paulo, possamos aprender, ó Senhor, com Paulo. E possamos continuar firmes, ó Senhor. Sabendo, ó Pai, que em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. E que possamos entender, ó Senhor, que temos em nós o tesouro mais precioso, que é o Teu Espírito sobre as nossas vidas. Que cada um possa receber essa palavra. Eu não sei, ó Pai, quais são as atribulações, o que tem deixado os Teus filhos perplexos, o que tem mexido, Senhor, no coração dos Teus filhos, mas o Senhor conhece o mais profundo do coração de cada um dos filhos. Então, que haja um renovo, Senhor, nesta noite, ó Pai. Renova as forças dos Teus filhos através do Teu Espírito Santo. Renova as forças para que continuem, para que persistam, para que continuem lutando e não desistam, ó Pai. Mas possam ir até a eternidade contigo, sabendo que o Senhor é sobre a vida de cada um, que o Senhor ama cada um e que o Senhor está em cada um, Senhor. Que assim seja na vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Não desista, persista. Que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa de Cristo Jesus e a comunhão plena do Espírito Santo seja com cada um hoje e por toda a eternidade. A igreja diz: amém. Persista, não desista. Ore, busque, leia a Bíblia, porque Deus tem mais para você. Igreja Evangélica Avivamento Bíblico.